Olá, boa noite a todos. A Oficina de Iniciação Audiovisual é uma realização da Camarão Filmes e esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Itaitinga, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cinema. Na nossa quarta aula, vamos falar sobre equipamentos de iluminação. Mas antes da gente começar, quero informar a vocês que só irá receber o certificado dessa oficina quem assistir todas as aulas e confirmar a sua presença. Então vou pedir para que todos vocês escrevam aí no chat o seu nome completo para que possamos confirmar a sua presença. Olá, sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas à última aula do nosso curso de iniciação à produção audiovisual. Eu sou Bruno Albuquerque e, como eu falei, essa é a última aula. Então, se você não viu as aulas anteriores, eu recomendo fortemente que você volte para a aula 1, para a aula 2, para a aula 3, antes da gente prosseguir para a aula 4, que a gente agora é a conclusão. A gente falou lá no comecinho sobre a origem do cinema, a origem da fotografia, falamos um pouco sobre a linguagem, como essa linguagem cinematográfica se comunica com a gente, como que os filmes, os vídeos como um todo, né, eles utilizam diversos recursos para se comunicar com a gente. Nós também falamos na aula passada sobre equipamentos de captação de imagem, captação de som e como que eles funcionam, né, algumas particularidades deles. E agora vamos falar sobre um elemento muito importante. Tão importante que lá na SB Cinema a gente tem um curso só disso, que é a iluminação. A iluminação é um elemento essencial para a formação da imagem. A iluminação dá nome à fotografia, a gente vai ver isso agora, logo no começo da aula. E eu espero que vocês gostem desse conteúdo que eu fiz com muito cuidado, com muito afinco, para a gente poder dar uma introdução a vocês de fato a esse assunto tão importante que é a produção audiovisual, que hoje em dia o mercado está cada vez maior, está cada vez mais consolidado, mais forte, em meio à pandemia. Eu não paro de fazer trabalho de produção de vídeo, então vamos aí para mais uma aula para você dar os seus primeiros passos como produtor audiovisual. Para começar, eu queria mostrar para vocês aqui a definição da palavra fotografia. Por quê? É importante que a gente entenda essa definição da palavra fotografia para que a gente compreenda a importância da luz nas imagens que a gente produz. Vou fazer uma coisa que eu fiz na aula passada, eu vou fazer de novo. Olha só a diferença que faz uma iluminação pensada num vídeo. Olha só a diferença que faz essa luz. Sem essa luz principal aqui me iluminando, a gente não teria essa aula de uma forma clara, vocês não estariam me vendo, Imagina, eu dar a aula inteira desse jeito aqui. Então, gente, nosso conteúdo é esse, bora falar de iluminação. Nossa, a luz é tão importante, olha só que interessante. Você não consegue nem prestar atenção, você não consegue nem me ver, você não consegue nem olhar nos meus olhos, você não consegue me visualizar bem, né? Então, e aí você imagina isso para outros tipos de produção. Isso aqui é uma simples aula para a internet, é um simples conteúdo para a web sobre produção de vídeo. E aí você imagina iluminar uma cena de um comercial para TV, iluminar uma cena de um videoclipe de uma grande banda, iluminar uma cena de um institucional, de uma empresa da sua cidade. É muito complexo e é muito importante. E é isso que vai fazer total diferença na hora de você criar os seus vídeos, tá? Vamos lá para o conceito de fotografia, né? O fotografia é uma palavra que vem do grego, que tem essa etimologia, né? Que temos a parte foto, ali que tem escrito foto, que significa luz, e temos a parte grafia, que significa pincel, né? Então é como na etimologia da palavra fotografia seria desenhar a luz, seria escrever com a luz, certo? Você utiliza um pincel para escrever as imagens que você vai criar. Eu lembro que eu vi isso na faculdade, a própria visão humana, nós não conseguiríamos gerar imagens e processar essas imagens na nossa cabeça se não fosse a luz. Nós só vemos os objetos, nós só vemos as coisas por conta da luz. Se não fosse a luz, nós não veríamos nada. Eu apago uma luz e você já não vê as coisas direito. Deixa eu apagar outra ali atrás para você ver como é que não piora a situação. E agora eu vou apagar aqui o monitor do meu computador. E aí, você está vendo alguma coisa? Logo, sem a luz, você nada consegue ver. Agora eu vou ligar as minhas luzes novamente. Deixa eu primeiramente ligar aqui a de conta. Prontinho. Principal e o meu monitor. É uma grande diferença. Eu tô só esperando meu monitor ligar. Pronto, ligou, rapaz. Show de bola. Engraçado, eu fechei aqui a tela, ele mudou toda aqui a minha configuração.
Deixa eu só reorganizar aqui, beleza. Então aí você viu praticamente, na forma prática, clara, com perdão do trocadilho mais uma vez, e evidente que sem a luz nós não conseguimos enxergar. Sem a luz nós não conseguimos ver. As imagens não existem se não forem a luz. Portanto, a fotografia é importantíssima. E aí nós vamos começar a estudar de fato como a luz se comporta. Isso aqui é um print direto do meu curso de iluminação. Deixa eu só reorganizar aqui para ficar melhor. Beleza, mais centralizado para vocês. Tá? Nós temos alguns tipos de luzes, né? Essa primeira luz que eu trouxe para vocês é a luz dura. Como assim? O que é luz dura? O que é luz difusa? Qual é a diferença disso? Talvez você já até tenha ouvido falar disso, né? Imagine a luz como uma seta que parte do ponto de emissão e atinge o objeto a ser iluminado, nosso objeto de interesse. Esse objeto de interesse pode ser uma pessoa, pode ser um objeto de fato, pode ser um cenário, pode ser o que for. Pode ser um carro, pode ser um abajur, pode ser um sanduíche, pode ser um tecido, pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso, pode ser o que for. Mas esse objeto de interesse, ele vai refletir uma luz. E a luz, imagine a luz como sendo uma seta que parte do ponto de emissão até chegar nesse ponto de reflexão, digamos assim, que eu prefiro chamar de ponto de interesse, de objeto de interesse. O objeto iluminado, certo? Se essa luz não tiver nenhuma reflexão para o outro lado, se não tiver nada que barre essa luz, nada que refrata essa luz, então essa luz chegará de uma forma dura no objeto iluminado, sem nenhuma interrupção. É uma luz direta. Ela sai do ponto de emissão até o ponto de interesse no nosso objeto de interesse, o objeto iluminado, sem nenhuma interrupção. Ela chega lá diretamente. Então, por isso nós chamamos isso de luz dura. E qual é uma característica evidente da luz dura, uma característica evidente dessa luz direta? As sombras. Quando a gente fala de luz, a gente sempre pensa na luz, mas a sombra é tão importante quanto. Por exemplo, essa minha imagem aqui, eu julgo ela uma imagem com uma certa profundidade, né? Se eu tivesse muita luz, eu vou ligar mais uma luz aqui para vocês verem a diferença que faz. Olha só, eu acredito que ao ligar essa luz do teto, eu perco um pouco da profundidade que eu estava criando antes. Por quê? Antes eu tinha um cenário mais escuro e esse meu primeiro plano aqui é um plano mais iluminado. Isso me destaca do fundo. Eu ainda uso um esquema de iluminação aqui com uma luz principal e uma luz de recorte, pensado e executado de forma proposital para me destacar ainda mais do cenário. Além de outros elementos, como o fundo desfocado, entre outras coisas. Eu tenho vários elementos no meu cenário, né? Mas o principal é a luz. Eu vou apagar a luz do teto, mas eu vou apagar essa luz aqui, ó. Eu vou apagar a luz lá de trás de novo. E eu vou aumentar o ISO aqui na câmera. Você tá me vendo bem, né? Mas olha como ficou totalmente diferente a imagem. Eu perco profundidade, eu perco dinamismo, eu perco textura, eu perco qualidade. Eu perco a sensação de uma imagem cinematográfica. A gente perde essa sensação, porque as configurações não estão adequadas. Agora eu vou ligar tudo de novo e apagar algumas luzes que eu não quero. Ixi, agora que ficou bizarro mesmo. Voltamos ao que tínhamos antes. Você concorda comigo que essa iluminação agora... Deixa eu dar uma ajeitadinha no cabelo que eu me movi, meu cabelo saiu do canto. Você concorda comigo que essa iluminação, ela torna essa imagem bem mais profunda, ela dá uma ideia de profundidade maior? Porque eu tenho o objeto de interesse que sou eu, bem iluminado, e um cenário que até tem uma certa iluminação, ó, tem uma luz batendo aqui, tem uma certa luz ali, mas totalmente diferente, a iluminação totalmente diferente da iluminação em mim. Então eu tenho essa ideia de que eu estou me destacando da imagem. Eu tento passar essa impressão para você através da luz, certo? Mas por que isso também? Porque eu tenho sombra na minha imagem. Eu tenho sombras. A sombra, ela é importantíssima para a gente criar essa ideia de volume. Ela é importantíssima para a gente criar essa ideia de profundidade na imagem. Então, a luz e a sombra, elas vão andar de mãos dadas. Desde a época da pintura clássica, tinha o chiaro escuro, que era uma técnica de pintura que evidenciava tanto os claros quanto os escuros da imagem. E essa dualidade, né, da luz e da escuridão vai permanecer na direção de fotografia para produção de vídeo ou de fotografia também, caso você queira utilizar isso aqui para foto também serve, tá? Então nós temos essa luz dura, que olha só, o lado iluminado do rosto dessa modelo tá bem nítido, tá muito claro, e você percebe que as sombras do outro lado, elas são muito chapadas, elas são bastante escuras, elas não são suaves, você não percebe tantos detalhes da parte não iluminada do rosto dela. Se ela tivesse com uma luz
suave, você perceberia mais detalhes do lado das sombras. E aqui eu trago, claro que eu vou trazer alguma coisa que eu gosto muito, eu trouxe um print do clipe do The Weeknd. Repara bem como esse lado aqui, ó, do rosto dele tá bem iluminado. Esse lado do rosto dele tá com a luz bem aqui, ó. Inclusive uma dica aí pra vocês, ó. Quer saber de onde é que vem a luz no rosto de uma pessoa? Tá iluminada? Repara bem no olho dessa pessoa, do modelo, do atriz, do cantor, enfim. Olha aqui o olho dele aqui, ó. Eu vou até dar um zoom maior pra você reparar bem. Olha aqui nos olhos dele, o reflexo da luz, da softbox. Ou de um rebatedor, não dá para identificar aqui. Eu acredito que seja uma softbox. Opinião, chute. Então, olha só da onde é que vem a luz, do lado direito dele. E como é que está a sombra aqui do lado esquerdo dele? Tem uma sombra aqui, ó. Repara bem a diferença de iluminação do lado direito do rosto para o lado esquerdo. Tem uma sombra aqui, ó. Mas você percebe que a gente consegue ver detalhes? Mesmo com a sombra, a gente percebe que a gente consegue ver a textura da pele dele, a gente consegue ver a textura aqui do olho dele, aqui, dessa dobra do olho, né? Então, por conta disso, olha aqui as sombras na roupa, na jaqueta, sei lá, no casaco da atriz aqui, ó. Tem sombras, mas as sombras são leves, são suaves. Mesmo com a sombra, você consegue perceber detalhes daquela textura, daquela superfície, melhor dizendo. Portanto, essa iluminação é uma iluminação difusa. E como é que essa iluminação difusa acontece, Bruno? Essa iluminação difusa ela não vem diretamente do ponto de emissão de luz até o objeto iluminado. Ela vai passar por alguma refração, alguma coisa que vai difundi-la, que vai espalhá-la, e é por isso que as softboxes, por exemplo, a gente vai falar delas mais lá para o final da aula, elas possuem aquela camada de difusão, a luz, quando chega lá, ela se espalha, ela perde intensidade, mas a sombra dela vem mais suave, ou ela pode estar sendo rebatida. Então a luz pode estar saindo do ponto de emissão, indo até um rebatedor e vindo no rosto da pessoa ou no objeto iluminado, no nosso objeto de interesse, certo? Então existem várias formas de você rebater a luz, essas duas são as principais. Ou você usa uma camada difusora que vai espalhar essa luz, ou você usa alguma superfície para rebater essa luz e ela vai acabar também espalhando essa luz, certo? E aqui eu tenho mais algum exemplo aqui para você ver a diferença da luz suave. Olha só aqui, ó, a diferença da luz suave para a luz difusa, para da luz dura. A luz difusa você vê bastantes detalhes aqui, ó. Tem sombra, mas você percebe detalhes aqui, você consegue ver detalhes da superfície. E outra coisa, a sombra, ela não é marcada, ela não é super delimitada, super bem desenhada, ela não tem uma borda super firme. Ela é meio espalhada, ela é meio borrada, é como se fosse uma sombra desfocada, sabe? Como se fosse, não estou dizendo que é isso, não vou falar, Bruno, você está usando termos errados. Eu estou usando termos para facilitar o seu entendimento, porque aqui nós temos pessoas iniciantes, mas sempre tem aquele mais espertinho, aquele mais que já tem um certo conhecimento que participa da nossa aula, né? Olha a diferença para a sombra da luz dura no rosto do modelo, né? Olha a diferença, você não vê. Você tem que forçar muito a vista para ver a superfície aqui. E olha só como a sombra dele é bem desenhada, é bem delimitada, é bem demarcada. Eu acho que essa palavra é até melhor do que delimitada. Então nós temos aqui, ó, hard light, luz dura, soft light, luz difusa, certo? Aqui mais um exemplo. Olha só a questão das sombras. O lado que tem sombras do rosto, aqui na luz suave, você vê detalhes da barba, você vê detalhes aqui do cabelo e tal. Você vê aqui, ó, tem sombra aqui, ó, mas você vê. Tem sombra, mas você consegue ver. Agora aqui, ó, é diferente. A sombra é muito mais marcada. Olha a diferença aqui da sombra do nariz. Olha só, tem sombra aqui no nariz dele, mas é bem pouco. Olha a sombra aqui no nariz dele. É muito marcado. Você nem consegue ver direito aqui a dobra do nariz. Então, essa é uma diferença primordial aí da luz dura para a luz difusa, tá? Agora que nós entendemos os tipos de luz, a gente vai entender o posicionamento dessas luzes, melhor dizendo, a angulação dessas luzes, porque elas podem vir de diversos ângulos. Então, eu preferi, tem gente que começa pela luz simples, pela luz normal, né, num ângulo normal, e depois a gente vai estudando as outras luzes, a luz de cima, a luz de baixo, a luz em 45 graus, enfim. Eu preferi começar da top light, que é a luz de cima, e a gente vai descendo até a bottom light, que é a luz vinda de baixo. Então vamos lá. Repara bem aqui, eu vou até dar um zoom. Eu peguei essa imagem do Reddit, é de algum trabalho publicitário. É bem bonita essa fotografia, tá? Olha só como a parte aqui, ó, os nossos olhos, o crânio humano, né? Você sabe que a gente tem uma cavidade aqui para poder caber o globo ocular, né? Então, como o nome diz, é uma cavidade, é uma espécie de buraco que a gente tem aqui, né? São dois buracos para poder caber o olho aqui dentro, então é meio que para dentro em relação à nossa testa. Então, se a gente tem uma luz vinda de cima,
que ela incide na nossa testa, ela incide na nossa cabeça, logo essa parte aqui dessa cavidade craniana que a gente tem aqui para ter o espaço para o olho, ela tende a ficar com sombras. Então, pela sombra, eu consigo dizer que essa luz está vindo de cima. É uma top light, é uma luz zenital, também tem esse nome, uma luz vinda totalmente de cima. Só que a zenital é uma luz 90 graus, seja ela de cima, seja ela de baixo. Então, nem sempre a luz zenital vai ser uma luz vinda de cima. É uma luz 90 graus, de cima ou de baixo, tá bom? Então, para ficar mais claro, top light, luz do topo, ela está vindo de cima para baixo. Certo? Por isso que as partes inferiores do corpo dele estão mal iluminadas, estão com sombra, e as partes superiores estão bem iluminadas. Então, testa bem iluminada, a parte de cima aqui do nariz bem iluminada, essa parte superior aqui da bochecha bem iluminada. Agora as partes inferiores, queixo mal iluminado, pescoço, aqui a parte oposta à posição da luz do pescoço mal iluminada, os ombros bem iluminados, a dobra aqui da blusa, aqui essa parte inferior aqui da roupa dele, ó, mal iluminada, essa parte de baixo dos braços mal iluminado. E outro detalhe aqui é o tipo da luz utilizado, que é uma luz suave, porque por mais que nós tenhamos sombras aqui na boca, no nariz e tudo mais, aqui na bochecha, a gente vê detalhes dessa superfície. Se nós não víssemos, seria uma luz dura, certo? E aqui no olho também, até o olho, por mais que tenha sombra no olho, a gente consegue ver o olho dele direitinho. Se essa luz fosse dura, eu acho bem difícil que a gente estivesse conseguindo ver esse olho, tá? Então nós temos aqui a top light, nosso primeiro tipo de ângulo de luz, uma luz vinda de cima, tá bom? Essa luz aqui, eu peguei esse print aqui do canal, que eu gosto muito, que é o filme Riot, que ele já está aqui numa luz 45 graus. Bruno, como é que você sabe que essa luz é 45 graus? Por conta das sombras. Repara como a sombra está apontando para esse lado de cá. Eu acho que eu consigo desenhar aqui na imagem. Consigo? Consigo. Ah, só que aqui está preto, né? Pera aí. Ah, agora sim, vamos lá. Eu vou fazer aqui... Pronto, beleza, tá dando certo. Eu consigo dar um Ctrl Z e desfazer o que eu tô fazendo? Ih, rapaz, não dá não, hein? Olha o professor descobrindo as cores na hora da aula. Ah, eu consigo apagar. Show. Deixa eu dar um zoom. Pera aí, vamos lá. Deixa eu dar um zoom na imagem. Já tem bastante zoom. Desenhar. Aí quando eu vou desenhar ele não deixa. Enfim, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho. Pronto, vai dar certo. Repara bem. Você consegue visualizar isso quando eu digo que a luz vem daqui, ó. Porque a sombra tá para cá. Você consegue perceber isso, ó? Como as sombras elas estão inclinadas para baixo do lado oposto ao lado da luz. As sombras estão aqui, ó. Certo? Aqui, ó. E para baixo. Olha aqui a sombra da cabeça dele. Não é uma sombra para baixo, não é uma sombra totalmente para o lado, é uma sombra na diagonal. Então, por isso a gente consegue perceber que ele está com uma luz em 45 graus. Bruno, e essa luz, como é que ela é muito utilizada? Cara, eu acho que ela é a mais utilizada, tá? Porque é uma luz bem abrangente, é uma luz que gera sombras, acaba dando uma certa profundidade na imagem, mas ela ilumina bem ao mesmo tempo que ela usa sombras, ela ilumina bem o objeto de interesse, ela ilumina bem o modelo, o ator, a atriz que está gravando, né? Então você tem essas sombras, mas ao mesmo tempo você tem o rosto bem iluminado. E utilizando uma luz suave, você consegue esse resultado. Bruno, então eu sempre, em todo e qualquer caso, eu tenho que usar luz suave? Não, nem sempre. Inclusive eu tenho seguidores quando eu faço stories ou aulas, eu mostro que eu uso luz dura em várias situações, eles ficam, me ensinaram que luz dura não pode, me ensinaram que luz dura é errado. Aí eu fico, mano, isso não existe. Não existe luz certa, não existe luz errada. Existe a luz adequada para o que você quer dizer em situações específicas. Então não existe uma cartilha, não existe um beabá para você seguir. Você precisa conhecer as possibilidades e nas situações que você enfrentar, nas situações que acontecerem com você, você saber lidar com elas, você saber encontrar o denominador comum que aquela cena, que aquela situação pede. Certo? Então aqui, ó, ele está fazendo um vídeo de conteúdo, é um canal sobre cinema, então é interessante que ele tenha um aspecto cinematográfico na imagem dele, então ele usa essa luz bem cinematográfica, uma luz suave, porque temos sombras, mas nós conseguimos perceber as texturas da superfície, mesmo no lado da sombra, e ele está bem iluminado, apesar de termos sombras. E por conta da posição, mais uma vez, vamos lá aqui dar um zoom no olho, não dá para a gente ter um zoom maior que esse, mas dá para ver aqui, ó, você consegue ver aqui, ó, o brilho. Tá vindo daqui, ó, de cima, 45 graus. Tá vindo nessa direção aqui, ó. O brilho aqui na parte de cima esquerda do olho dele.
tanto um quanto o outro, certo? Então nós temos aqui a nossa luz de 45 graus. Aqui nós temos uma luz, eu peguei exemplos bem conhecidos, né? Aqui o Shia LaBeouf e Transformers. Temos uma luz lateral, uma side light, uma luz que bate no lado do rosto e o outro lado do rosto temos sombra. Então nós temos aqui, olha só, muita luz. Olha só aqui o brilho no olho dele. Mais uma vez, vou dar aqui um zoom. A luz está bem na altura do rosto dele. Ela não está nem muito acima, nem muito abaixo. Ela está aqui, ó, na altura do rosto dele, iluminando bem ele, e olha só como ela gera uma sombra aqui desse lado. Só que ela não está totalmente, ela está num ângulo, ela está na mesma altura, no mesmo ângulo do rosto dele, mas ela não está totalmente de lado, ela está meio pro lado, porque a gente tem essa sombra aqui bem marcada no rosto dele, certo? E essa luz é uma luz dura. Olha só aqui, ó, a sombra bem demarcada, bem delimitada, bem... Olha o nariz aqui, ó. A gente não vê detalhes do nariz, aqui a gente não vê nada, tá preto isso aqui, tá escuro, totalmente escuro. Aqui a boca dele aqui, ó, você não consegue ver direito. Se não fosse essa luz de recorte amarela aqui, bem bonita inclusive, a gente não conseguiria ver muitos detalhes aqui do rosto dele não, tá? Enfim, nós temos aqui uma luz no ângulo normal, no mesmo ângulo ali do rosto dele. E aqui nós temos um excelente exemplo e um excelente filme de bottom light, a luz de baixo para cima. Que luz é essa? Olha só o olho do DiCaprio aqui, olha só. Isso aqui tá me parecendo um rebatedor, tá? Tá rebatendo a luz no rosto dele aqui, ó, de baixo para cima. Diferentemente da top light, as partes inferiores do corpo, agora do rosto, vão estar bem iluminadas e as partes superiores não estarão bem iluminadas. Então nós temos aqui, ó, o olho você vê bem, essa parte aqui de baixo do nariz, ó, você vê bem, já a parte de cima você já tem bastante sombras, a boca que você vê bem, essa parte de cima, é porque essa luz aqui ela não está exatamente aqui, ó, de baixo, ela não é zenital, ela tem uma certa angulação, mas ela vem de baixo para cima. Você vê que um lado do rosto dele está bem iluminado, o outro lado não está não tá tão bem iluminado assim, mas devido ao brilho aqui no olho, você vê que a luz está vindo de um determinado lado, e esse lado é de baixo para cima, um pouquinho mais para o lado direito dele. Tá? Mas ela tá vindo de baixo para cima e você percebe aqui a testa dele, ó, bem mal iluminada. Lembra lá do outro exemplo, da top light? Olha como é o oposto, a testa bem iluminada. No exemplo do DiCaprio aqui, do Ilha do Medo, nós temos a testa dele com bastante sombras. Mas é uma luz suave porque você consegue perceber bem os detalhes mesmo da parte mal iluminada. Então nós temos aí esses ângulos de luz, base para você aprender e começar a brincar. A top light, uma luz de 45 graus, uma luz no ângulo normal e a bottom light, que é uma luz de baixo para cima, para você começar aí os seus estudos de iluminação, certo? E aqui mais um exemplo de bottom light, porque que existe essa bottom light, de onde é que ela começou, né? E o que é que elas podem querer, o que é que elas querem dizer, né? A bottom light, ela pode ter esse significado expressivo de ser uma parada fantasmagórica, uma parada sombria, uma parada que é para passar um certo medo, porque remete a essa iluminação de filmes de terror. Eu tava vendo recentemente o A Nightmare on the Elm Street, que é A Hora do Pesadelo, né, do Freddy Krueger, o primeirão lá dos anos 80. E aí, na primeira cena em que a gente vê o rosto do Freddy Krueger, que ele sempre aparecia de relance, aparecia de costas, a gente não via ele direito, no primeiro momento onde a gente vê ele de forma clara, ele surge justamente com uma bottom light bem de baixo mesmo, assim, bem zenital, bem de 90 graus mesmo, iluminando ele de baixo para cima, e você vê as partes inferiores do rosto dele iluminadas, as partes superiores escuras. E como o rosto dele é todo deformado, cheio de buracos, cheio de brechas, isso dava um aspecto super assustador para ele, porque o rosto dele é todo deformado. Então, fazia sentido e aumentou muito o potencial assustador daquela cena. Então, normalmente, a bottom light ela surge em momentos para remeter a terror psicológico. Esse momento aqui do Ilha do Medo, ele tá enfrentando, ele dá de cara com um alemão e ele acabou de vir na Segunda Guerra, ele matou vários alemães. Ele tá conversando com um médico lá, que eu não lembro agora exatamente, mas ele supõe que é nazista. Então ele acabou de vir de uma guerra que marcou a vida dele, acabou com o psicológico dele, e logo depois ele dá de cara com um alemão trabalhando pro governo americano. E ele acha isso um absurdo. Ele até fala, eu acho que os nazistas estão infiltrados no governo e tal. Ele é meio paranoico, o personagem, né? Então é um momento de terror psicológico para ele. Logo aparece essa iluminação típica de filmes de terror, tá? E aqui, esse slide aqui é de que mesmo? Meu Deus do céu, agora eu me perdi um pouquinho aqui no meu conteúdo. Deixa eu ler aqui o que eu ia falar. Certo, ainda é sobre tipos de luz. Essa luz aqui... Ah, sim, beleza. Agora acabei de ver aqui na minha colinha. Essa luz aqui é uma luz... também no ângulo normal, né? Tá no ângulo ali bem de frente pro personagem. E é uma luz bem suave. Olha só como ela tem sombras, o rosto dele tem sombras, mas
Ah não, eu tô me confundindo, porque agora nós vamos falar sobre esquemas de iluminação. Ah, eu tô me confundindo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu sabia que eu tava me enganando em alguma coisa. Então vamos lá, agora que a gente estudou o tipo de iluminação, a luz dura, a luz difusa, nós também estudamos, acabamos de ver o ângulo da iluminação, agora nós vamos ver os tipos de luz, tá? Os esquemas de iluminação, o posicionamento da iluminação perante o nosso modelo, a nossa modelo, o nosso ator, a nossa atriz, tá? Existem 3 tipos básicos de iluminação que nós vamos usar a todo instante. E, Bruno, só existem esses 3 tipos? Só existem esses 3 tipos. A galera adora dizer que não existem só esses 3 tipos, existem outros tipos. Gente, basicamente, só existem esses 3 tipos com diversas variações. Mas na base, na essência, são esses 3 e acabou. Tá? Na faculdade eu lembro que toda cadeira relacionada à direção de fotografia, os professores só queriam falar de luz, falavam desses 3 tipos de luzes. Só que era uma explicação meio limitada, eles falavam meio por cima, não davam exemplos no cinema e tal, enfim. Mas depois de estudar muito, ver muito filme e analisar a direção de fotografia desses filmes, eu comecei a perceber como realmente só existem esses 3 tipos de iluminação. Porque muitos videomakers gostam de estudar outros videomakers. Eles gostam de pegar videomakers gringos e tentar replicar o que esses caras fazem. Mas eles não entendem que eles precisam estudar cinema, eles precisam estudar filmes e tentar replicar o que eles veem em filmes. Claro que eu não estou dizendo para você só ver filmes, mas eu acredito que a base, eu vejo videomakers, eu me inspiro em outros videomakers, claro, isso é óbvio, é evidente. Mas, se você quer um resultado cinematográfico, você não tem que olhar para um outro videomaker que está tentando fazer um resultado cinematográfico. Você tem que olhar para o cinema. Você tem que olhar para filmes de cinema. Então eu peguei esse filme aqui sensacional, que é o Onde os Fracos Não Têm Vez, para te explicar o primeiro ponto de iluminação, que é a luz principal, certo? Você repara bem que no personagem, lá no cenário, na janela, nós temos uma outra luz, tá? É uma luz de preenchimento no cenário. Já já a gente fala sobre luz de preenchimento. Mas a luz principal é essa luz que está vindo do abajur. Eu não acho que ela esteja vindo do abajur. Eu acho que esse abajur está aí só para ser uma luz prática, para motivar a luz. Eu acho que tem algum equipamento de luz escondido aí em algum canto que a gente não está vendo, que está iluminando o ator, tá? Mas essa luz principal, repara bem, só tem uma luz. E a luz que vai iluminar o seu personagem vai ser a luz mais intensa, a luz a mais forte, digamos assim, a que vai ter uma maior luminosidade na cena, e vai ser a luz culpada por você ver melhor aquele personagem. Vai ser a luz responsável por você olhar para o personagem e conseguir identificá-lo, conseguir vê-lo bem. Tá? Também tem outro nome, chamado de key light em inglês, ou luz de ataque. Vai ser a luz principal, como o próprio nome diz, que vai iluminar o nosso objeto de interesse. Tá? Eu trouxe aqui um outro exemplo que nós temos uma luz principal. Olha só, nós temos essa luz principal aqui no rosto da Amélie Poulain. Não é um filme que eu gosto muito, mas foi um exemplo bacana que eu peguei. E olha só como aqui, ó, ela tem sombras, mas tem alguma outra luz aqui preenchendo ela. Se nós não tivéssemos uma luz de preenchimento nesse lado, muito provavelmente o lado direito do rosto dela estaria totalmente escuro. Você repara aqui, ó, que tem essa luz principal aqui, mas você vê, olha só, pela própria sombra, que ela está incidindo somente nesse lado. Então, para a gente conseguir ver direitinho esse outro lado dela, deve ter alguma luz sendo rebatida aqui desse lado. Essa imagem que eu peguei na internet, ela até tinha essas setinhas para indicar. Ela tem uma terceira luz aqui atrás, mas a gente fala dessa terceira luz daqui a pouco. E a função dessa luz de preenchimento é, como o próprio nome diz, preencher o personagem, para ele não ficar com tantas sombras. O Amélie Poulain é um filme doce, é um filme fofinho, é um filme legalzinho, é um feel good movie, um filme para você se sentir bem. E então não é interessante que ele tenha uma fotografia mais dramática, mais marcada, com muitas sombras, que essas sombras dão essa ideia de dramaticidade alta, um alto índice dramático, como o Onde os Fracos Não Têm Vez, certo? Então, para o Amélie Poulain faz mais sentido essa iluminação de preenchimento. Tá vendo o que é que eu falei? Não existe a luz certa, não existe a luz errada. Bruno, então, sempre que eu for gravar um vídeo, sempre que eu for iluminar uma cena, eu tenho que fazer os 3 pontos de iluminação, ou eu tenho que fazer esses 2 aqui, ou não. Cada cena, cada momento vai pedir uma luz diferente. E aí cabe a você conhecer os tipos de iluminação, ter domínio do posicionamento dessas luzes, da angulação e tudo mais, e você tomar essas decisões por conta própria. Tá? Aqui nós temos essa iluminação suave, uma luz de preenchimento, no lado oposto à luz principal, na Amélie Poulain. Bruno, se eu ligar a luz de preenchimento na mesma intensidade que a luz principal, vai dar certo?
Depende da sua intenção. Eu não recomendo, porque eu acho que vai ficar luz demais e você vai perder profundidade na sua imagem. Imagina aí, eu ligo uma luz aqui em 100% no meu lado esquerdo, eu ligo outra luz 100% no meu lado direito. Eu tenho uma imagem chapada. O personagem vai ficar iluminado demais. Isso não é interessante, né? Então, eu recomendo sempre que, se você for usar uma luz de preenchimento, dá uma reduzida. A menos que seja a sua intenção. Você queira replicar uma iluminação de um holofote de um ginásio, por exemplo. Aí faz sentido, porque todas as luzes lá são uniformes, é a mesma intensidade, acabou. Então vai ser todo mundo bem iluminado. Aí faz sentido. Mas numa situação aqui de casa, por exemplo, só se você tiver várias luzes em cima da pessoa, várias lâmpadas acesas em cima da pessoa, mas não acho que não seja o caso. Geralmente a gente tem uma luz no teto por cômodo, né? Que é diferente. Então, toma cuidado aí com esse detalhe, tá bom? Vamos seguir para o próximo slide. E aqui, para finalizar, nós temos outras luzes nessa atriz. Eu trago mais um exemplo aqui de Ilha do Medo, um filmaço que eu amo de paixão, do Scorsese. E eu quero que você preste atenção somente nessa luz que está no cabelo dela. Nessa luz que está iluminando ela por trás. Como se fosse a luz do sol, tá? Pode ser, pode não ser. Eu acho que não é. Ali tá me parecendo ser um cenário. Aquela imagem ali de fundo tá parecendo ser bastante cenográfico, né? Então eu acho que pode ser um LED, pode ser algum equipamento num estúdio de gravação, tá? Então, o que eu quero que chamar a atenção aqui para você? Tá vendo essa luz aqui no meu cabelo, essa luz aqui nas minhas costas? Essa é chamada luz de recorte, ou luz, ou backlight, né? Ela é uma luz feita geralmente para destacar a gente do cenário. Então, por exemplo, eu vou fazer mais um teste aqui com vocês. Eu vou apagar a minha luz de recorte e vou deixar só a luz principal. Você vai ver como essa imagem vai perder profundidade, porque ela ajuda a criar a me destacar ainda mais do fundo, porque ela ilumina a minha parte de trás, fazendo esse filetinho de luz aqui, dando uma ideia de volume. Eu vou apagar para você ver como é que fica sem a luz de recorte. Vamos lá. Olha só a diferença. A minha imagem fica muito mais dramática. Olha só, a minha cadeira some, ó. Ela praticamente some, porque lá atrás eu tenho um multiuso escuro. E como ela fica alinhada com o multiuso, olha só como a minha imagem fica super dramática. Até o meu cabelo aqui, ele se confunde com o fundo que é escuro. Então tá vendo como eu perco profundidade na imagem? Essa imagem aqui não tá ruim, só que ela tá bem mais dramática. Eu quero tanto drama assim para uma aula, eu não sei se se adequa, tá? Eu já dei aulas assim, eu olhei e pensei, cara, essa luz tá muito dramática para uma aula, sabe? Então eu fui lá e pensei, olha, é melhor ligar uma luz de recorte aí para dar uma destacada do cenário. Então vamos lá ligar novamente a luz de recorte. Agora sim, né? Bem melhor. A meu ver está melhor. Comenta aí embaixo o que é que você acha disso, o que é que você pensa a respeito dessa iluminação. Então a luz de recorte, ela tem muito essa função de destacar você do cenário. Mas se você não tem mais nenhuma luz acesa e somente a de recorte, você vai deixar a sua parte frontal totalmente no escuro, o que pode dar uma ideia de suspense, uma ideia de mistério. Você não quer revelar aquele personagem de imediato, né? Então, existem várias funções no cinema para essas luzes, tá? Agora eu quero te apresentar alguns equipamentos de iluminação, os mais utilizados no mercado hoje em dia. Esse aqui é um painel de LED. Eu tenho um que está no tripé ali atrás, só que daqui que eu vou pegar ele vai demorar um pouco. Então, explicando rapidamente, o painel de LED, como o próprio nome diz, ele é um painel com diversas luzes LED. Aí depende do painel, esse painel é gigante, o meu painel é um pouquinho menor, esse painel aqui é da Godox, né? Eu nunca trabalhei com ele, eu peguei só para ilustrar. Ele vem com essas barn doors, né, essas portinhas ao redor para você tentar direcionar e controlar um pouco melhor a luz. Não faz muito sentido para um painel desse tamanho, acaba espalhando muita luz, mas eles são bem baratos, na maioria das vezes. Esse aqui nem tanto, esse aqui deve ser mais de R$1.000 hoje, mas o meu ele é R$600, tem até de R$200, R$300, os menorzinhos, mais simplesinhos. Um porém deles é que, como ele tem várias fontes de luz, ele não é uma fonte de luz única, uniforme, ele acaba gerando várias sombras. Então, quando você utilizar um LED, um painel de LED, você pode reparar que a sombra dele ela é meio que quebrada, assim, ela tem várias camadas de sombra, porque ela tem várias camadas de luz, tá? Mas é um tipo de equipamento bastante utilizado por videomakers hoje em dia. Um outro equipamento bastante utilizado, que eu nunca usei, mas que parece bem interessante, são os bastões LED. Olha só esse bastão que legal. Como ele é vertical, se você coloca ele num tripé e posiciona uma pessoa em pé assim por trás, ele pode fazer uma luz de recorte muito interessante
de corpo inteiro, quase, né? Pelo menos a cabeça até o tronco, assim, o finalzinho do tronco. Porque você, como é uma luz vertical, é uma luz bem direcionada, você acaba tendo esse efeito. Vários desses bastões LEDs também, eles têm essa função RGB, o que é bem interessante para você fazer iluminações com cores diferentes. Você muda a cor da luz e você acaba tendo um efeito mais dramático, mais artístico, uma possibilidade artística maior de iluminar os seus cenários. Esse aqui é o canhão de LED, inclusive é esse canhão de LED aí que está me iluminando aqui atrás, essa luz de recorte é exatamente esse modelo aí, o Godox FV150. Eles estão muito difundidos hoje em dia, são os queridinhos do mercado hoje em dia pela versatilidade deles, pela praticidade, por serem luzes frias, por serem luzes potentes, serem luzes bastante intensas, luzes que se adequam a qualquer tipo de situação. Eu trabalho hoje praticamente só com essas luzes, somente com esse tipo de luz, tá? Canhões LED, uma marca que está muito famosa hoje em dia é a Aputure, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um LED deles, mas a Godox, gente, eles conseguem o mesmo resultado que a Aputure, com um preço muito mais barato e às vezes com algumas funcionalidades a mais que a Aputure não tem. Tá? E aqui por último o Fresnel, muito utilizado em produções grandes de cinema, de TV, de comerciais, mas eles estão começando a entrar um pouco mais em desuso hoje em dia devido à versatilidade e à acessibilidade que os LEDs estão trazendo. Esses Fresnéis geralmente são muito caros, são muito pesados, eles usam uma lâmpada muito cara que esquenta muito, geralmente eles têm esse tom de branco mais quente, né, puxando para uma iluminação mais quente, o que não é muito interessante em alguns casos. O ideal é você ter essa versatilidade, você ter essa opção de escolher a temperatura de cor da sua iluminação, dependendo da necessidade que você tem para a sua cena, tá? E agora, por último, nós vamos falar sobre alguns acessórios, né? Alguns acessórios não, tem um outro nome para isso que eu botei aqui na minha colinha, os nossos modificadores de luz, né? Porque não basta só ter um canhão de LED, não basta só ter um bastão LED. Você, em alguns momentos, vai precisar modificar essa luz a seu bel prazer. Então, por exemplo, num canhão de LED, você pode colocar uma softbox, por exemplo. Eu trouxe aqui essa imagem de uma softbox simples, que ela já vem pronta, você só faz encaixar a lâmpada e você já está usando. Mas você pode comprar uma softbox que encaixa num canhão LED. Você pode comprar uma softbox que encaixa em painéis LED. Então você vai usando a softbox como um modificador da luz. Ao invés de você ter aquela fonte de luz dura, você acaba tendo essa fonte de luz difusa. Inclusive, mais uma dica aí, o que é que torna a luz difusa de fato? É só o difusor? O difusor ajuda muito, mas eu tenho uma softbox que eu preciso colocar uma dupla camada de difusão e distanciá-la a um certo ponto do objeto de interesse, do objeto iluminado, porque o que realmente torna aquela luz difusa é o tamanho da fonte de luz. Então, por exemplo, o Sol. Ah, Bruno, o Sol está muito longe e ele é muito grande. Beleza, mas pra gente, quando a gente olha para cima, ele não é só um pontinho branco no céu que solta aquela luz? Então, pra gente, ele é uma fonte pequena. Logo, a luz que o Sol gera é uma luz muito dura, uma luz muito marcada, uma luz cheia de sombras. Quando eu tenho uma fonte de luz enorme, uma softbox gigante perto do meu ponto de interesse, do meu objeto iluminado, eu acabo tendo uma opção, na verdade eu acabo tendo uma situação onde uma luz mais suave acaba predominando, porque o ponto de iluminação, o ponto de emissão da luz é muito grande em relação ao objeto iluminado. Quanto maior esse espaço, mais suave vai ser a sua luz. Por isso também que eu indico essas octobox, tá? Essas octabox, melhor dizendo, que elas têm esse formato redondo, aumentando a área da softbox, fazendo com que a sua luz seja mais difusa. Tá? Um outro modificador de luz essencial que tem que estar no kit de todo mundo é um rebatedor 5 em 1. Porque no 5 em 1 você consegue rebater uma luz mais dura, né, com essa parte aí prateada. Você consegue rebater uma luz dura, só que essa aí é mais fria, né? Você consegue rebater uma luz dura um pouco mais quente com o lado dourado. Você consegue barrar a luz com o lado preto. Você consegue rebater uma luz suave com o lado branco difuso e você consegue difundir uma fonte de luz. Então eu posso usar um LED e pegar um rebatedor desse na parte de difusora e deixar ele entre o objeto de interesse e o LED, e ele vai difundir a luz. E como o rebatedor é muito grande, ele vai espalhar muito bem essa luz, vai tornar esse ponto de iluminação muito grande e vai tornar a luz bastante difusa. Então o rebatedor, ele é essencial, eu não consigo sair de casa sem, eu acabo utilizando ele principalmente para barrar a luz, porque tem casos onde a luz, tem tanta luz no ambiente, o ambiente rebate tanta luz, que eu preciso controlar um pouco melhor essa luminosidade, eu acabo usando a parte preta para barrar a luz.
certo? E por último, é o último mesmo? Tem mais? Ah, não, tem mais um ali depois. Esse aqui é o penúltimo. No penúltimo, mas não menos importante, nós temos o refletor, que é esse negocinho aqui, esse tamborzinho, que ele não faz parte do LED, tá? Ó, você pode até ver aqui o encaixe dele aqui, ó, esse aqui é o encaixe dele no LED. Ele serve para direcionar um pouco mais a luz, ele não direciona tanto, a luz ainda sai um pouco espalhada, mas ele dá uma direcionada maior e eu percebo que ele aumenta a intensidade da luz um pouco, porque como a luz rebate um pouco assim nesse tamborzinho prateado dele interno, ele acaba aumentando um pouco mais a intensidade e a luz vem bem mais intensa. Eu já fiz testes, iluminei da mesma distância, do mesmo ângulo, um objeto, uma pessoa, sem o refletor, com o refletor, e com o refletor a luz ficou bem mais intensa, tá? E para finalizar aqui, nós temos as nossas gelatinas, tá? Inclusive acabou aparecendo aqui o nome da loja, Segue Light, aí fica aí a propaganda gratuita para eles, porque foi uma imagem bem legal para poder ver as gelatinas, tá? As gelatinas, como vocês podem ver, são camadas transparentes, bem coloridas, né, para a gente poder modificar a temperatura de cor da nossa fonte luminosa. Então aqui eu consigo colocar uma cor amarela, uma cor laranja, uma cor vermelha, uma cor rosa, um roxo, um azul, um verde escuro, um verde claro, com essas opções aqui. Ou você pode usar também papel celofane. Eu sempre uso papel celofane. Acaba rasgando depois de um tempo, mas é barato, é fácil de conseguir e resolve o problema. E o resultado que você atinge é mais ou menos isso. Aqui nós temos duas luzes, uma luz principal, uma luz de recorte, a luz principal com gelatina amarela aqui no rosto dele e a luz de recorte, uma luz com gelatina vermelha, para a gente conseguir esse tom bem específico avermelhado nele, tá? E esse tom bem específico amarelado também, tá bom, gente? Agora eu fico, mais uma vez, só para poder te relembrar da importância da luz, para te incentivar a estudar e a praticar iluminação nos seus vídeos, e também aqui para te agradecer por você ter me acompanhado nessa nossa jornada, nessa semana aqui de aulas, desse nosso curso de iniciação à produção audiovisual. Eu espero que você tenha tirado proveito, eu espero que você tenha aprendido bastante coisa aqui com a gente sobre produção audiovisual, que a gente tenha te empurrado, te dado um empurrão no começo da sua jornada como videomaker. Vai fundo, estuda, se aprofunda, o YouTube é um mundo inteiro e o nosso mercado está uma crescente absurda, então vai com tudo, que vale a pena a gente investir na produção audiovisual, principalmente na produção de filmes também. Se você quiser fazer filmes, eu recomendo, porque a gente precisa fomentar ainda mais o cinema nacional e a nossa produção audiovisual como um todo. Meu nome é Bruno Albuquerque, eu sou sócio fundador da SB Cinema e você assistiu ao mini curso, ao treinamento, ao workshop de introdução à produção audiovisual.